Olá, olá, queridos professores, que Olá, bom, estamos aqui em mais um episódio do podcast EBD em Síntese. Olá, Giliane, olá, Eleide, paz do Senhor. olá, a paz do Senhor aos professores, né, que estão ouvindo a gente. Isso, paz do Senhor a todos os professores. E desta feita, nós vamos estudar a lição 5, que tem por tema Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma lição muito importante para nós, porque vai realmente trazer muitas novidades, né? Essa lição é uma lição que fecha o ciclo de um grupo de lições que fala sobre a natureza de Deus. Vocês estão vendo aí, foram 5 lições que falam sobre essa natureza, né? Quem é Deus, a criação de Deus, as qualidades de Deus, os nomes de Deus e Deus Trino. São 5 lições que trazem essa finalidade. Depois, na sexta lição, nós vamos entrar sobre o Deus que atua, o Deus que age, né? Age no Antigo Testamento, age no Novo Testamento e age na igreja, né? São 3 lições que falam desse Deus de ação, que fala sobre a atuação de Deus. E da 9ª à 13ª lição, são lições que falam da possibilidade do nosso aluno estar se relacionando com esse Deus vivo, com esse Deus que age, não é? Então, são 5 lições que vão falar dessa possibilidade a partir da condição de que o nosso aluno, ao aceitar Jesus, ele torna-se filho de Deus, e a partir daí ele inicia um processo de conhecimento, de conhecer a Deus, né? Dessa possibilidade de falar com Deus, inicia-se um processo de santificação, e ele tem a possibilidade de terminar essa lição sendo um missionário na sua própria terra, falando que Deus é amor para as outras pessoas, né? Então, a lição, ela realmente nos leva a essa experiência íntima com Deus, desde o conhecimento da sua natureza, sua atuação nas escrituras e na igreja, e dessa possibilidade de relacionamento pleno e real com Deus. Então, é uma lição que vai, não é, nos trazer muitos conhecimentos. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo dessa lição, né? Dessa revista, né? Mais uma lição dessa revista, que é a lição 5, né, irmã Giliane? O que é que traz Verdade. aí a lição 5, na verdade? A lição 5 tem por título Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o nosso versículo, a nossa referência vai estar em Mateus 28:19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, ele nos apresenta essa trindade, né? Não existe a palavra trindade especificamente na Bíblia, mas nós vemos esse Deus trino agindo desde o princípio da criação até a apresentação da salvação por meio de Cristo. E há essa premissa, não é? Eu creio no único Deus trino. Como é que pode ser isso? Como é que... é, será que nós servimos a 3 deuses diferentes? Não, Deus ele é trino, mas ele é uma única pessoa, um único Deus. Então, uma exemplificação que a gente já compreende é que nós, quando Deus ele nos formou, ele nos fez semelhante a eles. E nós, enquanto pessoas, nós somos feitos de 3, né? No caso, corpo, alma e espírito, mas nós somos uma única pessoa. E, da mesma forma, é o nosso Deus, né? Isso, por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Nós somos também essa semelhança, né, na composição trina, né? Isso é muito interessante para explicar para os nossos alunos, principalmente nessa idade, né, pré-adolescente,
para eles compreenderem que isso não é muito fácil, né, de compreender. É um pouco complexo para eles e é preciso realmente trazer exemplos práticos, né, como você trouxe agora na nossa própria composição. E aí um dos símbolos que nós temos aí da lição 5, vocês estão vendo aqui no canto direito, né, superior do slide, é um triângulo, né? Esse símbolo aí não está por acaso, né? O triângulo ele vai mostrar realmente três vértices, né? E esse triângulo é um triângulo perfeito, que a gente chama na matemática um triângulo equilátero, né? Que tem os três lados iguais, não é? E esses lados, eles estão aí unidos, formando uma única imagem, né? E a gente já começa dando aí as dicas aos professores, que é um dos exemplos. Giliane falou sobre o exemplo aí da composição da pessoa, corpo, alma e espírito, e nós trouxemos a ideia do triângulo, né, na matemática, né? Eu fiz aqui um quadro coberto de flanela, né, que a gente chama de flanelógrafo. É simples, um pedaço de papelão, em casa você pode pegar, né, aqui 50 centímetros de flanela, não é, cobrir essa flanela e com uns pedacinhos de papel camurça fazer, não é, o desenho aí de um triângulo e aí fazer a divisão dele em três partes, né, simbolizando aí as três dimensões de Deus. Então, na base, né, nós temos aí a base, a primeira parte é a base, depois você vai formando aí as partes, não é, para a construção do triângulo equilátero ou triângulo perfeito, que os três lados eles são iguais, não é? E aí nós vamos mostrar ao nosso aluno que sem uma dessas partes deixa de ser triângulo, não é perfeito. Então ele só é triângulo perfeito com os três lados iguais e nessa composição aqui. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para eles compreenderem, não é, que Deus é constituído por essa essência, por essa unidade, não é, entre três dimensões e que se manifestou, né, de forma bem diferente durante as Escrituras, né? Nós vamos ver uma ação mais efetiva do Deus Pai no Antigo Testamento, né? Mas que o Espírito Santo e o Deus Filho já estava lá, né? A Bíblia diz que desde o princípio Jesus estava desde a criação. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, então já estava lá junto com Deus Pai na criação e esteve assim durante todo o período, né? Do Antigo Testamento e no Novo Testamento ainda mais pela evidência do Filho, né? Do Deus Filho. O Espírito Santo também esteve a todo tempo. Por exemplo, lá no momento em que Jesus estava sendo batizado por João Batista, né? Nós temos ali a evidência da Trindade. Quando Jesus estava sendo batizado, Deus falou do céu: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pombinha, né? Sobre a cabeça de Jesus. Então ali estava o, o triângulo perfeito, né? Da Trindade ali, não é? No Antigo Testamento, no início do ministério de Cristo. Então, é uma exemplificação muito boa para explicar a Trindade, né, de forma concreta para os nossos alunos. E aí a nossa lição, né, irmã Eleide, tem três partes também. A nossa lição, ela também é trina, né? Também é O trina. primeiro tópico fala dessa dimensão do Deus Pai, a segunda do Deus Filho, e a terceira do Deus Espírito Santo. Como é que o professor ele pode estar administrando o tempo aí, mais ou menos 45, 50 minutos, para dar conta dessas três dimensões de Deus? De fato, é uma questão de administração de tempo mesmo, né? A gente não pode colocar todas as coisas no mesmo ponto, apesar de que a Bíblia não fala essencialmente das três, assim, dos três juntos, né? E ao mesmo tempo separados. A Bíblia nos traz alguns exemplos, como você trouxe, né?
lá na criação, quando Deus eles criamos, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se nós somos feitos três, é porque três estavam ali: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Da mesma forma, quando ele se manifesta na hora do batismo, e também lá, né, no Apocalipse, quando Jesus ele se revela a João, né? E João diz que caiu como morto quando teve toda aquela visão dos aspectos maravilhosos, né? daquele ser tão poderoso, e ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o princípio e o fim. Ele estava no começo e está no fim também, né? Está no meio conosco e está no fim, passado, presente e futuro, né? A marca da Trindade, ela está em todos os aspectos da nossa vida. Os átomos são feitos, né, por três camadas, as células são feitas por três camadas. Nós estamos o tempo todo vendo, né, toda a criação de Deus manifesta, né, revela essa trindade. E nós podemos sim, né, começando falando do Deus Pai, o Criador, né, um tempo determinado, porque eu vi aqui nos objetivos, né, da lição, que eu acho extremamente importante avaliar o objetivo da lição, para você saber exatamente quanto tempo falar, né, em que aspecto da lição você precisa, de fato, se deter mais tempo, não é isso? Eu vi você falando Isso. isso lá na EBD em síntese, viu? A primeira EBD em síntese que eu participei, você Porque estava um lá bom falando. professor é aquele que termina a lição e anuncia a próxima. Exatamente. Aqui nos objetivos está dizendo que precisamos ressaltar, né, quem é a pessoa do Pai, o Criador, explicar que Jesus é o Filho de Deus, né, e esclarecer sobre a personalidade e divindade do Espírito Santo. Esses são os três objetivos da lição. Nossa lição, que é dividida em três partes e também é trina. Então, os objetivos da lição também são trinos, né? Isso. Ela é tripartida, Uhum. e aí, quando eu vejo aqui a palavra ressaltar, né, eu penso que eu vou falar, sim, mas nós já falamos de Deus, quem é Deus, nós já falamos que Ele é o Criador, nós já falamos que Ele, né, na terceira lição, que foi a lição de domingo, nós falamos sobre Ele, os nomes de Deus é a lição 4, a lição da próxima semana. Na lição 3, eu me perdi aqui. Na lição 3. Lição 3, as Na qualidades lição de 3, as Deus. qualidades de Deus. Então, assim, Isso. nós já falamos sobre Deus, né, desde a primeira lição, então aqui eu vou apenas fechar esse pensamento acerca de Deus, mas eu preciso, de fato, explicar que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos entrando agora em um outro aspecto da lição, né? Essa lição esse esclarecimento que José Mateus fez a respeito de todo o contexto da lição, dividindo a lição em três blocos, né? Falando sobre a Deus, né? O seu aspecto Natureza. divino, a sua natureza divina, o Deus que age, o Deus que se relaciona. Então, Uhum. todo esse processo, ele vem se complementando ao longo da lição, né? Então, nós já vimos 4 lições, já falamos em Deus nas 4 lições, agora nós vamos entrar em um outro aspecto, Jesus, né? Jesus, que é o Filho de Deus. Então, eu acho que o Meu professor ele Deus. precisa ter mais nesse tópico aqui, né? Falar mais E sobre aí, Jesus. eu vejo, mãe Leide, que a presença, né, de Jesus Cristo entre nós, né, o verbo que se fez carne, ele é a prova do amor de Deus em evidência, né, concreta entre nós. Então, não poderíamos falar que Deus é amor sem a presença de Jesus entre nós, né, sem esse entregar-se, né, porque
Jesus é o Deus Filho, né, que está entre nós e que está trazendo aí toda essa dimensão do amor para perto de nós, né? E como João, ele traz, né? O verbo se Se fez fez carne. carne, né? Então, é muito importante que João, ele frisa essa divindade de Cristo, né? É importante para ele ressaltar esse aspecto de que o Jesus que estava ali entre eles, naquele momento, ele estava já desde o início com o Pai, desde o princípio, não é? E tudo que Exatamente. foi feito por ele e para E, ele. e isso, o professor precisa se deter, né? O professor, a professora que estiver ali em sala de aula, precisa se deter nesse aspecto, né? Da explicação de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e por que ele é o Filho. Agora vamos explicar, né, por que ele é o Filho e aí esclarecer também que o Espírito Santo também é Deus. Eu acho que só dividir esse tempo, 45 minutos, 10 minutos, 15 minutos para cada tópico, eu acho que é extremamente suficiente, precisamos ficar de olho no relógio. Né? E aí entrar nesse aspecto, né, da lição de que Jesus é o Filho de Deus, né? É o Filho encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele está aqui no primeiro tópico, né, do segundo, o primeiro subtópico, né, do segundo tópico, diz assim, dos 4 evangelhos, João é o que mais usa a expressão Filho de Deus. Por isso que a lição traz o texto de João. Isso acontece justamente porque João escreveu seu evangelho com o propósito de nos transmitir que Jesus é o Filho de Deus e se fez homem para nos salvar. No capítulo 5 do evangelho de João, né, ele afirma que Deus era seu pai, fazendo-se, né, e ele fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus ele não teve por usurpação, né? Apesar dele saber que era Deus, ele não usurpou o poder de Deus, a glória de Deus para si. Eu achei esse texto bem interessante e a forma como ele foi colocado na lição, porque cada frase, né, do segundo tópico vem trazendo um versículo diferente e eu acho que é extremamente importante o professor ele parar nesse tópico aqui para explicar esse capítulo 5 de João de forma pausada, que os alunos entendam, porque é importante que o aluno saiba, né, o que está sendo dito. Em João 5, 17 e 18, né, ele diz assim, Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda não procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Ele está dizendo aqui que ele é filho de Deus, né? E que Deus, porque Deus é o seu Pai, né? E mais na frente ele vai dizer que ele precisa ir, né? Ele precisa ir para que o Espírito Santo habite entre nós. Então ele faz essa relação, o próprio Jesus ele trata de nos apresentar essa trindade, né? E é por isso que eu acho importante o professor se deter mais nesse segundo tópico. Até porque, irmã, Jesus, tanto ele se afirma como filho, quanto ele nos convida também a, através dele, sermos feitos filhos de Deus. Então, na oração que Jesus ele vai nos ensinar, né, que a gente possa chamar o nosso Deus de Pai, Abba Pai, né? Então, Isso, Pai Nosso, né? exatamente, Pai Nosso. Então, essa aproximação
que nós temos com Deus através de Cristo, essa revelação que Jesus nos trouxe, de que através deles nós também podemos ser filhos de Deus. É verdade. Aqui mais na frente, no mesmo capítulo 5, né, de João, ele diz assim, e para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, esse relacionamento, né, com Deus, que nós podemos, de fato, chamá-lo de Pai, nós só conseguimos através, né, do reconhecimento de que Cristo, de que Jesus é Filho de Deus. Sem esse reconhecimento, nós não temos o direito de chamá-lo de papai, viu? Verdade, irmã. Não temos esse direito de chamá-lo de papai. Nós só conquistamos esse direito, né, quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. E essa dinâmica é tão perfeita na Bíblia, né? E quando Jesus estava próximo de consumar, não é, a sua missão, ele já estava preparando o caminho, né, para o Consolador. Então, os discípulos ficaram um pouco tristes, né, porque estavam sabendo realmente que Jesus iria ser sacrificado, mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração, né? O Consolador virá, né? Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, as dimensões, né? Assim, muito evidente nas Escrituras, né? Onde nós temos aí o trabalho harmonioso, perfeito, né? Entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus, né? Estava com a sua missão cumprida, né? Depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele diz, importa que eu vá, para que o Espírito Santo venha e esteja com vocês, né? E que está até agora conosco, né? Com a igreja, não é? Cuidando de nós durante todo esse tempo. A Então, são dinâmica do tempo, dimensões. né? A dinâmica do Isso. tempo. Porque Deus, ele aparece em todo o Antigo Testamento, a figura de Deus, ela é uma figura, né, proeminente no Antigo Testamento. Na Jesus dimensão. é isso, na dimensão do Antigo Testamento. Jesus, ele é a dimensão do Novo Testamento, né? Mas para que o Espírito Santo fique conosco, é preciso que ele vá. É preciso que ele seja assunto aos céus, né, como foi. Ele quem padece, né, pelos nossos pecados, mas mesmo assim, mesmo Deus sendo a figura central do Antigo Testamento, o Espírito Santo também estava lá, né? Quando Jó, no capítulo, se eu não me engano, é no capítulo 33 de Jó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capítulo 33 de Jó, ele vai trazer uma informação importante para a gente. Ele vai dizer aqui, né, que o Espírito, ele vai dizer para a gente aqui que ele foi criado, ele é criação do Espírito de Deus, e ele é também inspiração de Deus. No versículo 4, né? No versículo 4, isso. O Espírito de Deus me fez. Ou seja, ele está falando aqui de uma coisa que ninguém falava. Jó, ele é um dos livros mais antigos, né, do Antigo Testamento, um dos livros mais antigos da Bíblia. Então, quando não se falava em Espírito de Deus, ele traz aqui uma revelação importante para nós. Ele diz assim, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito o fez e a inspiração do Todo-Poderoso lhe deu vida. Ou seja, ele foi criado pelo Espírito Santo e ele recebe de Deus, né, esta mesma essência para que ele tenha vida. É uma revelação assim extremamente importante para nós trazermos como referência para essa aula. O professor precisa também estar atento a essas referências que aparecem no Antigo Testamento. E a Isso. importância de também enfatizar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Da terceira Isso pessoa mesmo. da Trindade. E como pessoa, ele tem aspectos, ele tem funções,
ele nos ajuda, ele fala, ele intercede por nós, né? Ele tem Consola. sentimentos, consola, tem sentimentos, então não entristeçais o Espírito Santo, né? Então, a Bíblia, ela enfatiza e ela deixa claro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e que nós não devemos o entristecer, porque ele também tem sentimentos. Mostra também que o Espírito Santo, assim como Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mostra o Espírito Santo também como o participante da criação. Então, a Bíblia ela deixa muito clara, não é, que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que ele age como uma pessoa. Tem Uhum. umas E muito religiões aí que dizem importante. que o Espírito Santo é uma energia, né? Mas se fosse uma Uhum. energia, É será um que ele dos falava? equívocos teológicos, né, que a gente traz aqui, não é? E são três, não é? Que eu trago para vocês. Um é que se a Trindade são três, é feita por três deuses, então nós somos politeísta? Será que é isso mesmo? Não. Eu até separei aqui um texto da Uhum. declaração de fé da Assembleia Sim. de Deus, né? E extremamente, eu acho importante quando nós trazemos assim, quando chamamos as coisas pelos nomes, né? Que elas são. Na Assembleia, na declaração de fé da Assembleia de Deus, diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno, com essência ou substância indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Né? Gil já trouxe para a gente aí algumas informações a respeito disso, né? A respeito das funções do Espírito Santo, das suas características. Aí continua dizendo assim: as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência e substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus, mas Deus é um. Está escrito lá em Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, versículo 3. Né? E aí continua aqui na declaração de fé, falando sobre a unidade da Trindade, né? Continua que eu acho importante o professor ele buscar esse subsídio, E sim, isso, deixar bem claro para o está aluno, bem para não ter claro, nenhuma sombra de dúvida, né? e para o próprio professor. Ele precisa, Uhum. para explicar um trabalho, uma atividade como essa, né, uma lição como essa, que é extremamente complexa, ele precisa estar munido de todos os de todos os materiais que ele possa, né, para contribuir com a sua própria convicção. A unidade da Uhum. Trindade não contradiz a doutrina, né? A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta de uma dinâmica. Né? Uma Uhum. dinâmica, seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Então, é esse o aspecto principal da nossa fé. Né? Nós cremos num Deus único, que subsistem três pessoas com três funções diferentes, né? com funções diferentes, com três funções diferentes, não, com funções diferentes. Né? Um Deus criador, o Deus salvador, né? E o Deus consolador. O Uhum. Espírito Ficou Deus, bem claro agora. isso. Assim como, Pois assim bem, como a música, né? A gente tem a melodia, o ritmo e a harmonia, não tem como separar. É o Exatamente. É isso. tudo música, né? Uhum. O outro Brasil. exemplo que ele iria trazer também era a água, não é? A água, os três estados da Os três água. estados da água, exatamente. Né? Uhum. O professor leva lá um copo com água para
para a sala de aula, um copo de gelo, ele pode usar um umidificador de ar ou um nebulizador, né? Aquele instrumentozinho que a gente faz nebulização, e coloca a água lá no copinho, no recipiente do nebulizador e liga, e aí você vai ter a água no estado gasoso, né? É a mesma substância, é o mesmo elemento, que é a água, Uhum. né? Mas nos seus três estados. É possível que essa água, né, ela se transfigure em três estados diferentes. Ela está líquida, mas ela pode ser sólida e ela Uhum. pode ser gasosa, E assim não deixa é de a ser substância. água. E não deixa de ser água, exatamente. Pois Então, é. essa é a nossa, né? Esse é um dos principais aspectos da nossa fé. Nós cremos nesse Deus Uhum. que é único, mas que é trino e que nos completa de todas as formas, corpo, alma e espírito. Uhum. Um outro equívoco teológico que é trazido é em torno da pessoa de Jesus, né? Algumas confissões religiosas trazem essa afirmação de que Jesus foi apenas um profeta, desnudando, né, toda a dimensão divina de Jesus. E aí, os alunos podem trazer esse questionamento para a sala de aula e como o professor ele pode estar aí sanando essa dúvida, né, que os alunos podem estar trazendo. Eu, falando nessa questão de Deus, né, de Jesus como profeta, estava pensando a respeito disso, enquanto isso eu estava pensando naquele momento em que Pedro, né, ele perguntou ao Senhor, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra da vida, né? Da vida. Jesus, ele é a representação, né, de Deus de fato encarnado. É ele quem tem. Ninguém tem, nem Moisés teve, nem Noé teve, né, nem Isaías, nem Jeremias, nem Salomão, nenhum deles tinha a palavra da vida. Só quem tem a palavra da vida é Jesus. Uhum. Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não era apenas um profeta, né? É a dimensão divina, não é? Que esteve entre nós e está, não é? Porque por meio do Espírito Santo ele está entre nós, não é? E o outro equívoco é que já foi citado, né? Que o Espírito Santo é uma força, né? E a gente já trouxe vários elementos para comprovar que ele não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa, não é? E uma pessoa que convence, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é muito importante no processo, né, de convencimento, né, do pecador, né? Ou seja, o evangelho, ele tem o poder, né, de trazer a mensagem da cruz, mas quem age nesse convencimento, né, é o Espírito Santo. Isso é muito importante, Quem né, a gente atua, né? compreender, né, essa ação do Espírito Santo Isso. na vida do pecador, né? Porque sem a ação do Espírito Santo não há convencimento, né? Uns dizem eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, né? Mas aí Paulo corrige esse equívoco dizendo que nem o que planta nem o que rega é dono de nada, né? O Espírito Santo é quem produz esse crescimento, né? Quando as pessoas começam a questionar ali a questão do possuimento, né? Da palavra. Nem Apolo que prega, nem eu que prego, somos donos de nada. Nós não somos donos da seara. A gente um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Não é isso? Isso a gente vai encontrar lá no livro de Atos. Essa palavra, né, vamos encontrar lá no livro de Atos. Enquanto você procura, eu lembrei aqui de João, capítulo 16, 13 e 14, que fala dessa dimensão, né, da pessoa do Espírito Santo, né, quando diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Jesus falando, né, se referindo à ação do Espírito Santo. E todos os verbos que eu grifei aqui, né, diz respeito à ação de uma pessoa, não de uma força, né? Ele guiará, ele falará, ele tem ouvido, ele anunciará, ele glorificará. Então, a força, uma energia, não tem essas ação, não tem verbo, né? Não é? Então, só uma pessoa é quem tem todos esses atributos, né? A capacidade de estar colocando em prática esses verbos. Então, o próprio Jesus, ele fez essa menção, né? E no versículo 8, ele traz outro verbo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, é utilizando a própria escritura que o professor ele vai realmente trazer essa comprovação, né? De que o Espírito Santo não é uma força, uma energia, é uma pessoa, e é uma pessoa que se relaciona conosco, não é? Uma das provas, né? Mais concreta, não é? Aconteceu lá em Jerusalém, quando, né, os apóstolos, os discípulos, né, estavam ali reunidos e ele, como o vento veemente, não é, encheu toda a casa, não é, e preparou todo aquele povo para a evangelização, né? Então, foi o primeiro momento ali, não é, no cenáculo, no templo em Jerusalém, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Amém, é verdade. Então, quando o Espírito Santo ele age, ele entra em ação, né? Ali naquele momento Do que enche Pentecostes, Pentecostes, né? foi em Que entra em ação. Pentecostes, na festa Então, do isso. Pentecoste. Então, essa é o principal, né? Para mim, eu entendo como o principal sinal, né? A respeito daquilo que Cristo havia falado. Eu vou para que o Espírito Santo é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, né? E aí era necessário que eles ficassem ali esperando até que o Espírito Santo de fato viesse. E essa é a marca, né? Assim como o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo eram sinais de que Jesus, né, Deus, né, e é o Deus revelado, o Deus encarnado que habita entre nós, né? Essa é também a forma do Espírito Santo marcar a sua entrada, a entrada triunfal, né? A entrada triunfal do Espírito Santo, né? Mostrando-se de fato, né, que também é um dos aspectos da pessoa de Deus, né? Uma das substâncias de Deus. Ele entra nesse cenário do Pentecostes, naquela festa, e de fato ele age, né, como Deus, enchendo toda a casa com o som como de um vento, não foi um vento, né? Era o som como de um vento, como de um vento impetuoso, não era um vento, não foi um vento que soprou, as pessoas sentiram o vento entrando, não, era o som de um vento, e ele entra naquele ambiente, e ele demonstra a que veio, ele enche todas as pessoas que estavam naquele lugar. Ele não enche só o ambiente, mas ele enche também todas as pessoas, e ali as pessoas cheias do Espírito Santo começam a falar em outras línguas, né? E de fato são marcados, preparados para uma missão importante, que ali Pedro se levanta e começa a pregar, e as almas, né? Talvez ele nem soubesse que tinha esse potencial, mas ele se levanta no poder do Espírito e ele prega e as pessoas se convertem, né? Naquela ocasião, e também são batizadas com o Espírito Santo, né? Que isso é o mais importante, porque ele não enche só a casa, ele enche e nos enche até hoje, né? Nos enche até hoje. A gente sente a presença do Espírito de Deus
sentimos a alegria, o consolo do Espírito e somos batizados com o Espírito Santo até hoje. Uhum. Isso é Somente muito pelo importante. Espírito Santo é que é possível que a palavra ela seja pregada, né, irmã Eleide? Porque Jesus ele pede para que os discípulos dele esperem primeiro o agir do Espírito Santo, que o Espírito Santo deixa sobre eles, quer dizer, da capacidade deles mesmos, eles não poderiam sair a pregar o Evangelho, mas por meio do Espírito Santo é que eles vão ser capacitados pelo Senhor para levar essa palavra aos confins da terra, né? Isso A mesmo. partir desse sinal, né? É como se você recebesse uma marca, um diploma. Pelo É o Uhum. diploma do Evangelho, é o selo do Evangelho, né? O Espírito Santo sobre a sua vida, para que você seja capacitado, né? Para pregar, né? Para orar pelos enfermos, para ser seguido, né? Pelos sinais que Jesus fala que aqueles que creem serão seguidos pelos sinais, né? Sinais, e os Isso sinais são mesmo. esses. Isso é muito importante, assim, trazer essa vivência, né, dessa realidade para perto dos alunos, né? Acho que é muito bom todo professor, em todas essas lições, terminar com essa culminância que nós estamos terminando agora, de que, né, essa trindade, ela é real nas nossas vidas, né? Não está lá só no Antigo Testamento com o povo de Israel, né? Não estava lá só na igreja primitiva em Atos, ela está aqui conosco também, essa presença do Deus Trino está aqui conosco, não é? Presente e agindo em nós. Isso é muito importante, trazer essa culminância, né? Para toda a lição, para que o aluno ele compreenda que esse Deus não é um Deus apenas do passado, é um Deus hoje do presente que continua fazendo milagre, não é? E maravilhas em nossas vidas. Isso é muito importante, terminar a nossa lição assim, É não é? importante trazer para os alunos essa nossa vivência com o Uhum. Espírito Santo, né? Essa, essa, esse relacionamento, Essa né? Como experiência pessoal. a experiência É, pessoal, né? Como a gente estava mencionando lá na EBD em síntese, né? Que essa lição em si, particularmente, ela tem esse aspecto de trazer, né? Ela está o tempo todo num movimento bem interessante, tirando a criança, né, do concreto para o complexo, para o abstrato, e, ao mesmo tempo, tirando do abstrato para o concreto, e ela faz esse movimento em todos os blocos da divisão da lição, e em todas as lições também. É uma lição particularmente interessante, porque não é só concreto, né? Não é só abstrato, ela faz esse movimento. Ela tira Deus da palavra e traz para a nossa vida cotidiana, para esse relacionamento, né, que nós temos com Ele, para essa vivência que nós temos com o Senhor diariamente. É importante a criança compreender esse relacionamento. Né? Só para completar aqui a respeito de Jesus, que a gente estava falando isso aqui mesmo. sobre, E para... sobre o Filho de Deus, só para complementar aqui, Zé, aqui em João, no capítulo 5, no verso 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que quem vê a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Essa é uma palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nessa noite, falando, afirmando
a paternidade de Deus, né? A respeito de Jesus, né? Jesus como filho de Deus, a fraternidade, essa relação, né, do filho com Com o o pai, Pai. para que nós possamos, caso o aluno venha fazer qualquer tipo de questionamento a respeito da essência verdadeira e real, né, de Jesus, esse versículo, eu acho, esses 3 versículos, eu acho que eles são bem explicativos. E traz essa síntese, né? Final. Muito bom. Pelo conteúdo, né, desse episódio, dessa lição 5, a gente teria que ter mais um episódio, né? É, Mas aí, como cada episódio está relacionado a uma lição, então nós já estamos terminando, né, com muita saudade, né? Porque cada lição traz assim um tema muito instigante, né? Muito interessante assim para ser estudado com os nossos alunos. Eu creio que é um desafio para o professor, né? Ter 45 minutos, 50 minutos para discorrer sobre esses temas que são temas complexos, né? Da teologia sistemática e que não é fácil, né? E trabalhar esses temas trazendo uma linguagem clara, com esses exemplos concretos para que o aluno compreenda. Então, a gente dá parabéns a todos vocês, professores da classe dos amém. pré-adolescentes, que conseguem aí, não É é, verdade, é compartilhar verdade. essas mensagens, esse conteúdo, de forma que os alunos saiam da aula realmente compreendendo. E aí, Mas como nós deixa eu fazer estamos, aqui diga, uma, uma reivindicação. Eu falei demais hoje, eu ouvi pouco Juliane. mas ela Eu agora estou vai assim, falar, porque ela vai se despedir, acelerada. né? Sim. Meu Hoje Deus. hoje eu estou assim bem acelerada, mas eu quero ouvir Juliane, que eu gosto de ouvir Quem Juliane. sabe fazer uma síntese aí. Isso. Então, gente, nessa lição a gente poder estudar, né, esse Deus que é trino, é único, é trino, não é algo tão simples, né, de se explicar, nem de se entender, mas a lição ela traz muitas referências que nos ajudam a ir construindo esse conhecimento, né, com os nossos alunos. Então, a gente já está finalizando, né? Uhum. E, Já anunciando a próxima lição, né? A e lição 6. isso, exatamente. Isso, quem é Deus no Antigo Testamento. Glória a Deus no Antigo Não é? Testamento. Nós vamos aprender sobre a ação dele no Antigo Testamento, como é que ele se relacionou com o seu povo no Antigo Testamento. E a lição 7 é como ele se relacionou no Novo Testamento. Então, são 2 lições que são assim, trazem, né, as 2 partes, né, das Sagradas Escrituras e como Deus ele se manifestou nessas 2 partes, no Antigo e no Novo Testamento. Então, gente, estamos terminando. Abraços, abraços. A paz do Senhor e A até paz o do Paz do próximo Senhor. episódio Até o do EBD em próximo. Síntese.